É isso, mas é isso. Inclusive, aqui em São Paulo, teve um cara que já tomaram o CRM dele várias vezes e devolveram. É Cícero Coimbra, você já ouviu falar do protocolo de Coimbra? Que não, ele falar do protocolo, mas não conheço ele. Rapaz, ele inclusive perdeu o CRM, judicializou e voltou. O cara salvou a vida de muita gente com um negócio de altas doses, com coisas alternativas, como a gente tá falando aqui. Como vocês devem ter enfrentado vários problemas com o seu conselho de classe também, né? É isso. E também, além de tratamentos com altas doses de vitamina D, com naltrexona, com um monte de coisa que existe. Rapaz, essa é a coisa mais simples que existe. É só você eliminar tudo que potencialmente possa fazer mal. Agora, o que eu lhe perguntar é o seguinte. O Jordan Peterson faz o esquema do leão, que não tem ovo, que não tem galinha, que não tem porco, porra nenhuma, igual a Micaela, não? Ele faz, sim. É Micaela o nome da menina, não é isso? Micaela, é isso. E o cara, imagina, o cara cuidando da sogra com câncer, velho, e ela com o Ricardão, velho. Ele come T-bone steak todo dia, toda hora, e é só isso e mais nada. Não, mas todos os ruminantes, não é isso? Sim. É cabra, como é bode. Mas ele falando que é T-bone steak só e ele... Não tem um dia na semana que ele come peixe cru, essas coisas, não? Eu não sei, viu? Víscera crua, ele come como vitamina C? Não, então, mas aí a necessidade de vitamina C dele é muito diminuída se ele não come carboidrato. Isso, mas se não tiver nada que não seja cozido, também é quase zero consumo, não é isso? Exatamente. Mas a necessidade é muito pequena. O Shawn Baker, ele tá há 12 anos. Shawn Baker bota o exame na internet a cada 15 dias. E o cara tira um dia na semana... que é o órgão cru, o fígado cru, não é isso? Porque uma carnívora bem feita... uma carnívora bem feita tem que ter vísceras. Tem que ter vísceras. Pois é, por isso que não víscera crua é foda, fígado cru é horrível de pegar um verme. Mas vocês entendem que nós estamos falando no extremo? Não precisa fazer carnívora. Concorda que tem verme no salmão cru ou não? Não, sim, o peixe cru tem risco de verme ou não? Pra caramba, de parasitas ou não? Pode mandar um peixinho cru, daí de boa. Né? Mas e o risco? Também tem risco. Tilápiazinha, você manda cru. Eu não sei se tem vitamina C na tilápia. Eu não sei se a relação com o negócio de pele e tal, tem que ver. Inclusive tem esquema de congelamento que mata o verme, não é isso? Não tem um negócio desse? Congelamento profilático a partir de 24 dias, se não me engano. E não mata a vitamina C. Não tira a vitamina C. Eu faço isso com os meus gatos. Meus gatos comem com congelamento profilático, meus gatos eles fazem alimentação crua, natural, com ossos. Olha só, velho. Os bichos são chiques, viu? Vou te falar. E aí, você sabe muito de nutrição, sabe velho. muito de nutrição. O que da putaria da vida pessoal da galera também. Vocês sabiam que o Kenny Rand dava pro cara com o marido em casa, velho? O Cook? Esse eu sabia. Com o marido em casa de lascar, né? Não. Eu não tava sabendo. O que importa é a felicidade dela. Ser uma ela canta, vai deixar ela feliz, hein, Rodrigão? Deixa ela. Dentro da sua cama lá, imagina uma porra dessa, velho. Eu vou te falar. Eu não esperava nada menos. O quê? Não esperava nada menos. Mas você entende também dessas paradas de Mondiaro, Magnata? Rapaz, Mondiaro, todos esses... Rapaz, te pediram pra trazer Mondiaro lá de Portugal? Se pedisse eu não trazia não, velho. Não? Rapaz, tem pessoas que se matam, já tem ampla documentação. Os países que inventaram essa porra é proibido, não é isso? Pra começar, né? Sério? Os países que inventou essa proibido? Porra, os países que inventaram isso foi proibido. Qual na Europa, vários países, os países da Europa que tem a sede lá, é proibido a porra, que tem responsabilização. Rapaz, várias pessoas já se mataram, tem pessoas que têm tendência ao suicídio, caso pra caralho de gente que tem problema de motilidade, o resto da vida fica fudido, o sistema digestivo fica fudido o resto da vida. Qual foi o exemplo de Jesus? Foi a porta larga, a porta estreita, porra, de negócio de porra de Monjaro, velho. Qual é a dificuldade de fazer um esquema desse de carnívoro? Você vai gastar muito menos dinheiro, tem muito menos risco. Não precisa ser nem carnívoro, a gente tá só falando de dieta. Pelo amor de Deus, qual foi o exemplo de Jesus, porra? Tem um monte de gente quem quer o impossível vai ouvir quem? Né, pra você facilitar o processo. Quem quer o impossível, quem quer o impossível vai ouvir a quem? O mentiroso, porra. Você vai ouvir o político, deixa eu te falar, a gente falou a vida inteira que a gente falou a vida inteira que se tivesse um remédio que a gente pudesse tomar e emagrecesse, todo mundo ia tomar. Todo mundo ia tomar. Sempre teve. Então, várias drogas, sempre existiu. Há 20 anos atrás não tinha xenical, que o cara ficava cagando a merda, eliminava a gordura, o cara ficava morrendo de fome e escorrendo a merda, escorrendo da bunda, a merda toda. Não tinha isso aí, a xenical há 20 anos atrás. O cara perdia peso. Olistat. Não, e o problema é que o que dá saciedade é gordura. O cara tomava droga, não digeria merda nenhuma, passava o dia fudido, parecendo um animal, né? Exatamente. Não existia isso ou não? Existe até hoje. Quem que toma desgraça dessa? Vai foder a vida da pessoa, não? Não tem porquê. O que você acha? Hoje o Renato tá acelerado. Não, escorria a merda da perna, não é isso não? Não, pior que é. Escorrendo a merda da perna, o cara com a fome da porra, porque não absorvia a gordura, não é isso? Não, pior que é verdade. Qual que é a sua opinião sobre o Mondiaro? Então, não, eu sou a favor da utilização dele, principalmente porque a gente pensa, quando pensa em obesidade, a gente pensa em risco. E aí a gente pensa no risco de estar obeso, e por isso a gente pensa no risco de uma bariátrica, então a gente pensa no risco de tomar uma coisa como o Ozempic ou o Mondiaro. Mas eu confesso
que ainda nunca deitei ainda sobre esses estudos. Eu vi que tá dando problema capilar também, quem usa tá... Não, sim, perde-se cabelo. Não, e não é só isso. No caso do Ozempic, por exemplo, por isso que ele falou do nível de suicídio, a baixa que dá, a tristeza que dá, e as pessoas que têm já uma propensão à depressão conseguem experimentar, é muito grande. Então, mas só então pra gente entender. Pode, não, com certeza, de desencadear. Mesma coisa do chá, né? O cara já vai morrer. O cara já tem um problema, melhor não tomar. A gente avalia riscos, né? Então, qual que é o risco? O risco maior é morrer aqui ou morrer aqui. Um risco vai ter, você vai escolher um risco. Depois você trata com um psicólogo, alguma coisa assim. Exatamente, é um até porque senão a galera pensa, nossa, ela tá falando pra tomar esse negócio. Não, nada de jeito sobre nenhum, isso. não, imagina. Nada sobre mas isso. Mas em análise de risco, você ainda recomenda o Monjaro? Eu não recomendaria nada porque eu sou nutricionista. Como nutricionista, eu não recomendo medicação. Tá fora da minha alçada. Verdade, fora da minha alçada. Verdade. O que eu realmente recomendaria é que tu procurasse um médico e visse o que o médico vai falar. Ou que se for procurasse um nutricionista que resolvesse, mas com um pouco mais de tempo, não é isso? Na verdade, eu vou te falar que quem resolve melhor isso é o psicólogo, porque nunca que no consultório eu tive alguma pessoa que o problema nunca era técnico. Ninguém tava na minha frente gordo porque não sabia que não podia comer macarrão com sorvete. Não era esse o problema. O problema era sempre que a pessoa não conseguia falar não pro macarrão com sorvete. Pois é. Então, se pudesse fazer terapia, resolvia mais da metade dos problemas. Eu acho que daqui a... Se ajuda, não. É o que resolve. É a única coisa que resolve. A única. Eu não dou conta de ficar sem sorvete e macarrão. Terapia. E, ó, o processo terapêutico. Hipnose ajuda muito. Carreira, né? Terapia e o psiquiatra tem que andar em conjunto, de mãos dadas. Porque precisa. Não? Não. Tem que tomar essa porra, mas véio. aí ficou com medo, o Carreiro ficou com medo de sugestões. Deixar empurrar o quê? Eu perdi alguma coisa. Agora não sabe. As sugestões, você não fez hipnoterapia? Fiz. Isso, a hipnoterapia não pode lhe dar sugestões e tal? Pode, exatamente. Mas olha, se você vai botar isso na boca, você vai sentir gosto de gala, não é isso ou não? Vai ser a coisa pior que você já sentiu na vida. Você não vai nunca mais mas tocar não é assim, tá? Não, ele pode dizer que é amargo. Parece que é assim, mas não é. Amargo. Ele pode dizer, a partir de agora, sorvete é amargo, não é isso ou não? Sorvete fede, não é isso ou não? Sorvete, não é isso ou não? Você falando desse jeito, ele não vai querer ir lá. Não, pô, ele foi já. A mulher dele foi derrubada, não foi não? Foi, voltou mais. Você tem que conhecer o Carreiro. É mesmo. Só que ele é muito grande. Qual a primeira vez que o cara entra em transe? Tá. A hipnose dele não conversa. Tá. Ele só vê se você é suscetível e dá o toque de Charcot na pessoa. Caramba! Cai de uma vez, assim. Mas no curso que ele dá, inclusive online, eu acho que é R$120, tem um áudio que você se hipnotiza e dá a sugestão de você próprio. Mentira, como é que ele chama? Eu vou pesquisar. Rapaz, ele tem um áudio, um rapaz que nunca experimentou, meu irmão. Você entra em uma condição que você dá ordem a você mesmo, porra. Não, deixa eu te contar. Quando a gente foi na Bahia, ele pegou e deu toque de Charcot na minha esposa e ela caiu, né? Ele pode dar sugestão, inclusive, de olha, a próxima vez que você ouvir o áudio, você vai entrar nessa mesma condição e você conscientemente vai dar a ordem que você quiser. Agora, aí na hora que ele der isso aí, meu irmão, ele dá o áudio pra você, na hora que você quiser, você senta em madeira. Aí o Carreiro foi em Araguari, né? Carreiro viajou, saiu da Bahia, foi pra Minas. Eu levei minha esposa lá de novo, minha esposa chegou atrasada na reunião, ele não conversou nada com ela, nada. Zero. Não deu nem explicação, nenhum tipo de contato. A hora que minha esposa chegou, eu só fiz assim, ó. Atrás dela, tá aqui. Ele madeira. Tem alguém pra segurar nela, ela pegou, né? E caiu e desligou. Ela com uns 30 minutos lá, assim, ó, parada, até ele ter que acordar ela e fazer ela voltar. Senão ela não voltava. Como é o nome do... Inclusive, ele aprendeu isso com o padre. Ele aprendeu isso com o Quevedo. Com o Quevedo, exatamente. Ele aprendeu isso com o Quevedo. Isso não existe. Como é que é do diabo você aprendeu com o padre, não é isso ou não? Ele estudou com o Quevedo, né, o cabelo. Agora vem cá. Ele disse que não fez uma bariátrica por minha causa, não é isso? Qual foi a frase que eu falei que você disse que não fez? Que a bariátrica é um tratamento físico para um problema mental, não é isso? Presta atenção no que eu vou te falar. Eu tive um paciente que fez bariátrica, e aí depois que ele fez bariátrica, pela primeira vez ele conseguia ver os pés. E aí ele ficou muito feliz que ele podia ver os pés. E ele desenvolveu uma compulsão. Os pés ou o pau? Os dois, né? Imagina, né? Só que, como não tinha o que ele comprar pro pau, tinha o que comprar pro pé, ele desenvolveu uma compulsão por compra de sapato. E aí ele passou a comprar sapato loucamente. Porque, pasme, o problema dele ser gordo não era o tamanho do estômago dele, era a cabeça dele. Como o tamanho do estômago ficou menor, ele só jogou essa compulsão para um outro lugar. E isso é o que normalmente acontece. Tanto que normalmente o pós-bariátrico, ele tem problema com álcool, ele tem problema com droga, tem problema com depressão. Porque o problema é a cabeça. Se você fizer terapia bem feita,
tratamento psiquiátrico adjacente e deixar o tempo passar, isso se resolve. Eu vi ao longo da minha carreira muitos casos se resolverem. O meu se resolveu. Eu tinha 25 quilos a mais do que eu tenho hoje, foi... 25? Do que eu tenho hoje, foi a vida inteira, assim. A compulsão alimentar que eu tive... E sem Monjaro? Sem Monjaro. A compulsão alimentar que eu tive era de verdade. Eu batia no liquidificador o que não era comida que não combinava para poder tomar assim. Porque como fui pobre a vida inteira, passei fome a vida inteira, aprendi a comer tudo que tinha pela frente. Eu comia escondido, comia comida do lixo. Eu era bem gordinha e eu fiz terapia. Como é que era esse próximo? Me conta essa história aí, você pode me contar? Posso. Sim, me conta aí. Eu passei, na minha infância, eu passei muita dificuldade. Você era muito pobre mesmo. Era, porque eram duas famílias, né? Meus pais são separados, eram duas famílias. Uma família era estável, a outra não era. Então eu vivia muito entre os dois, uma época aqui, um ano lá. Quando eu tava na família da minha mãe, a gente passava necessidade. Pedia dinheiro na rua, vendia revistinha no semáforo, morava todo mundo num quarto menor, muito menor do que isso aqui. Então a gente passava uns momentos complicados. E aí nessa época, eu lembro da minha mãe me falar, quando eu ia na casa de um amiguinho da escola, de um primo, minha mãe falava, come tudo que você conseguir lá, porque aqui não vai ter. Então aí quando eu ia, eu tinha isso, o modo come tudo que puder. Então às vezes eu comia, vomitava, voltava, comia. Condicionada a comer tudo. Eu aprendi, e quase como se fosse hipnoterapia. Eu aprendi, a hora que tiver comida, come tudo que tiver pela frente. E assim foi. Então, depois eu trabalhei em lugar, eu até contei isso num podcast que eu fui na semana passada, eu trabalhava em lugar que vendia comida e eu roubava comida. Pô, sabe, tinha lá, sei lá, barrinha de cereal, tinha coxinha, tinha... Quando eu trabalhei em festa infantil, trabalhei em buffet de festa infantil, o que eu roubava de comida pra comer, o que eu roubava dentro dos armários, assim, pra conseguir comer... A hora que ia embora, da cabeça. Comia tudo lá, não sentia, não é prazeroso. Então não é aquela coisa que a galera fala, eu tenho compulsão, eu como muito chocolate, ou eu como sorvete, como macarrão. Na compulsão, se tiver pepino, você vai comer pepino até sair pelo nariz. Então a minha demorou, eu tinha o quê? 24 anos, quando eu falei, tem uma coisa errada, não é possível, não tá certo isso que eu vi. E você já tava com sobrepeso? Eu já era rechonchudinha. Eu nunca fui obesa, mas eu tenho a genética pra isso, porque minha mãe fez bariátrica recentemente. Minha mãe tem minha altura 110 quilos. Sua mãe fez bariátrica? Minha mãe fez recentemente bariátrica, a vida inteira também tentou. Tem que ver se não vai precisar de segunda bariátrica, vai, né? Fazer igual a Faustão, né? Nem me fala que se eu pego a orelha dela, eu bato. E então aí quando eu tinha uns 24 anos, eu falei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar, porque eu não consigo fazer dieta. Eu sempre fui muito ativa, sempre treinei pra caramba. Pensa que eu era gordinha e tava no pódio de todas as corridas na minha categoria. Sempre corri muito bem. Caraca, pois mano, sempre corri, sempre treinei bem, fazia barra, sempre treinei bem. Tinha um gasto calórico alto, então. Eu tinha um gasto. E eu era forte, sim, era forte. Poxa, era forte. Porque eu sou muito fã do Nuno Cobra, gosto dele. Foi o cara que treinou Ayrton Senna? Ele mesmo. Eu sou fãzaça do Nuno Cobra. Não foi o que treinou Ayrton Senna? Foi ele mesmo. Ele ficou famoso por isso, porra. Ele não ficou famoso por isso. Ele desenvolveu o exercício de pescoço, Ayrton Senna, várias coisas. Ele treinou o Mika Hakkinen depois também. Mas desenvolveu as coisas com o Ayrton Senna. Foi, ele era. Não. Ainda é vivo esse cara? Ele tá vivo. Tá vivo. Tá velhinho. Ele foi me visitar no hospital. Uma graça ele. E então eu era ativa, era forte e tal, mas tava gordinha. E aí comecei a fazer terapia. Mas o seu consumo calórico era maior que o seu basal nessa época? Porque, muito maior, porque é muito fácil. Por isso que você não conseguia Imagina, emagrecer. Você tem quanto de altura? 2 metros. Você tem 2 metros, você pesa quanto? 170 quilos. Eu vou chutar, posso estar chutando errado, que você tem aí um basal de umas 2.300 calorias por aí. 2.600. 2.600, tá vendo? Sabe o que é isso de comida? Pra você? Muita comida, é muita comida demais. Posso falar? É muita comida se a gente estiver falando de qualitativo, mas quando eu cheguei aqui, a gente tava mandando um Mac lá fora. Então, no Mac, ali tem 2.600, ali tem 2.600, então é pouco, na verdade. Se for comida limpa, assim, eu posso mandar uns 5 pratos de arroz, feijão, macarrão. Mas ninguém quer comida limpa, é aí que a terapia entra. Entendeu? Porque você quer, é aí que a terapia vai entrar. Sim. Porque quando você coloca um atleta pra comer 4.000 calorias de comida limpa, o bicho sofre. Pena também, né? Pena. Ó, a gente viu um atleta de fisiculturismo, ele tava com uma dieta de 9.000 calorias. Então, e ele come ele tinha que mandar suco de laranja. Suco de laranja. Mas suco uva passa. Água. Não, ele bebia água. Não. Mas ele tinha que mandar 3 litros de suco de laranja por dia pra chegar nas 9.000. Carbo puro, exato. O cara tá depletando o rim, fígado, a pâncreas do cara. Tá diminuindo, inclusive, a expectativa de vida do cara. Com certeza, com certeza. Do fisiculturista. Não, tipo assim... mas é que atleta não é saudável, né? Atleta é um trabalho, né? Não tem nada a ver com dor permanente, né? Sim, exatamente. Tá disposto a se ferrar pelo processo. Era o caso dele. Ele falou, mano, ele não sabia em que ponto, mas ele estava ciente disso, porque é um atleta que vai ver um cara que eles não são tão cientes quanto eles estão. Tem estudo sobre isso também. Tem um estudo que fez uma pergunta a vários atletas de elite, que se eles tivessem uma droga que eles pudessem tomar hoje, mas que eles fossem garantir o pódio, mas que eles tivessem certeza que em 5 anos morreriam se eles tomariam essa droga, e todos eles dizem que sim. Que sim. Em 5 anos morrer? Todos eles dizem que sim.
Mas que isso garantisse o pódio da categoria de agora, e todos eles dizem que sim. A vida deles é pra isso. É pra isso, exatamente. Um Olímpia. Mas só pra fechar, foi terapia que me salvou. É a terapia que vai te ajudar. A terapia que te mostrou o caminho certo. A terapia que me mostrou de onde veio, por que eu comia daquele jeito. E que foi me fazendo exercícios pra me ensinar a não comer daquele jeito, pra eu entender que tá tudo bem, vai ter comida. E tudo fez sentido pra você? Depois de 10, 12 anos, né? Foram 10, 12 anos. De uma hora ia fazer sentido, né? Ou se você quiser o caminho mais... Mas como você é hoje, assim, a hora que você vê comida? Não, assim? hoje não tem mais nenhuma recaída, nenhum problema. Não, assim, não tem nada. Hoje não existe. Nem quando tem as pancadas na sua vida. Não. Litígio ali, você não... Não, que daí eu jejuo. Nas situações difíceis da vida, eu faço jejum. Se eu tiver... Você já tem isso programado. Opa. Se tiver algo ruim na minha vida... Não, se eu tiver que trabalhar demais, tiver que ter ideia, tiver que escrever, tiver que compor, tiver que fazer alguma coisa assim, não, eu vou jejuar, com certeza, porque o aumento da acuidade é... E fora que você ganha tempo, né? Ganha tempo, porque você não tem que parar pra comer, exatamente. Não precisa ficar pensando no que vai comer. Quando Jesus jejuou pra quê? Pra enfrentar o demônio, né? Exatamente. Pra enfrentar o demônio, pra colocar a lei na frente. Ele foi tentado no deserto, no jejum, não é isso? 40 dias. O demônio falou pra ele, transforma essas pedras em pão. Você não é o cara? Transforma. Ou você passa 15 anos conversando, meu irmão, senão você vai atrás lá do Tenóbio e de negócio da agilizar com droga, não é isso? Hein? Ali derruba, meu irmão. Não é droga, ali derruba. O que você acha de ayahuasca? Ayahuasca é terapia. O Renato tá falando de ayahuasca. Ali derruba e alta, meu velho. Eu ainda faço, porque eu faço terapia. Se você for pego aqui na rua, você não vai preso. Psiquiátrico e faço tratamento. Ali só é exceção porque é religioso. Senão você vai preso, meu irmão. Não vai não. O quê? Pois é, o alternativo que você faz é ayahuasca. O que eu faço ayahuasca. com DMT. Com DMT. DMT, é isso aí. DMT é ayahuasca, só que em 3 minutos. Isso mas você tem outra fonte de DMT sem ser ayahuasca? Tem, do veneno do sapo. Isso, formulado, é. Mas você usa essa do sapo? Eu uso. É o sabor? Do veneno do sapo. É o cambô? Eu não sei o nome. Eu sei que tem ou da folha ou do veneno do sapo. A da minha terapeuta é do veneno do sapo. O Richard, e você faz os furos assim no braço. Eu não tô nem aí com o sapo, porque eu não gosto de sapo, não gosto de ver. Eu só vejo o negócio pronto. Mas aí faz o furinho no seu braço e coloca na pele. Não, eu fumo. É numa canetinha, já vi. É numa canetinha, como se fosse um óleo. Sabe aquela canetinha de CBD? Mas é um negócio inacreditável por 2 minutos. Tem outra terapia que tá bombando aí no Brasil. Isso aí? Não, nenhuma. Zero de fissura. Quando a primeira vez que ela me passou, na segunda sessão que eu tive, ela me deu a caneta e eu falei, tá, quanto que eu tenho que fumar? Ela é americana, né? Daí ela falou, as much as you can. Quanto você conseguir. Você não consegue. Você dá uma fumadinha, você entra, aí sai, pronto, tá tudo certo. Não passa mal, não. Não passa mal, não tem nada. Mas é aqui no Brasil isso ou lá? É lá. Outra coisa que é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, estresse pós-traumático. Eu fiz com ketamina lá também. Pronto, é isso que eu ia mencionar. Aqui no Brasil agora, não existia no Brasil há poucos anos. Mas agora tem vários centros sérios de ketamina já aqui. Foi o que salvou minha vida. Rapaz, é um negócio que estresse pós-traumático, tem várias... Depressão, inclusive, suicídio. Você vê que a galera do União do Vegetal acha que álcool eu nunca vi um cara que entrar no União do Vegetal e continuar bebendo, fumando maconha, nada, meu irmão. Os caras dizem, não, isso é comunhão com Satanás. Exatamente. O cara só quer saber do DMT, tudo isso aí perde a graça pro cara, cocaína, não sei lá, nada, não é isso não? Exatamente. Você nunca vai achar alguém que fuma DMT que vai querer dar um pega na hora que entrar esse DMT, essa teoria de DMT aqui no Brasil, vai bombar essa terapia aqui. Seria lindo. Você pagou quanto nesse negócio? R$7.000, uma canetinha desse tamanho, assim. Rapaz, vale cada centavo. Vale. Mas acho que deve ser equivalente a 10 de ketamina, né? É 10 vezes mais do que já ketamina é muito barato. Não, mas o ciclo de ketamina não é você viajar assim do... Então, não, o ciclo de ketamina, quando eu fiz o tratamento com ketamina, são 4 horas de sessão. Mas menos a intensidade, né? Agora, aqui no Brasil a gente tem, já patenteado na farmácia, a esketamina, que é uma versão um pouco mais leve, né, que você faz aqui no nariz, e é um pouco mais tranquila, faz no hospital, mas muito, muito mais leve. Agora, a da ketamina é infusão, 40 minutinhos, aí realmente se dissocia completamente, e as ideações suicidas de uma pessoa termina na hora. Na hora, em uma sessão. Tem vários... Uma dose, né? Eu já ouvi falar que uma sessão. É impressionante o que faz. Tem vários casos de estresse pós-traumático, a zorra toda, velho, que o cara tá... Acabou o cara chega lá e beleza. Já fez algum tratamento, Renato? Não, ketamina eu nunca fiz, não. Eu fiz isso, eu uso, como é o nome, científico, dentro de uma pesquisa científica da universidade, não é isso? Por quê? Porque eu achei que a árvore fosse me comer, não é isso ou não? Ah, que legal! Rapaz, eu achei que a árvore fosse me comer, meu irmão. Isso é história ou não? Não, começou a árvore... Você já assistiu The Walking Dead?
Não, nunca assisti. A abertura do Walking Dead, eu lhe garanto que aquele cara tomou. Aquilo ali que eu vi, o céu acelerar e parar. O céu acelerar e parar, não tem o início do Walking Dead. E o coração bum, e pum. Mas com ayahuasca? Com ayahuasca. Tá. Mas foi de universidade, não foi com religioso, nada disso. Tá, não foi com o xamã. Não foi com o xamã. Mas você tomou aquela de... Doutor, tipo... Você gostou? Assinando um negócio de termo de como é o nome de bioética, não sei o quê. Mas você tomou o mel. Você tomou o grosso. Não lembro, se eu tomei o grosso, velho, que conversa é ele. Tem um... Você tomou o grosso, que conversa é essa? Quer te quebrar de todo jeito, mano. Ayahuasca que eles dão no DV, na barquinha, no Santo Daime, é o diluído 1/2. Isso. Né? O que o professor deve ter entregue pra você é o diluído 1/20. Ah, já não sei, só falando com ele o que é. É mais concentrado. Esse dá pra saber pelo nível da alucinação, se ele viu a árvore pegando ele. Não, eu vi a árvore normal, mas na minha cabeça ela ia me comer, que é como se fosse os dentes, como é que chama? Entendi. Tipo, eu não vi coisas que não aconteceu. Tá. A única coisa que eu vi que não aconteceu, tipo, tudo que eu via era realidade. Só que eu perdi a dissociação de tempo. Tá. O céu acelerar e parar, o céu não acelerou e parou. Eu nem tô tendo alucinação. Eu tô perdendo a noção do tempo, não é isso ou não? Eu fiz várias, mas só teve uma que eu senti mesmo o negócio pleno, não é isso? Rapaz, teve hora que eu achei que ia morrer, tive umas 3 epifanias assim, tipo, que legal. Fuder, velho. Pode me matar, pode me levar, meu Deus, eu vou fuder, é isso? Eu quero uma maravilhosa viagem, não é isso? Pode me levar. Pra isso eu indico o Michael Pollan, tem que ler Michael Pollan. Eu mereço morrer, pode me levar. Fala sobre isso. Ele já leu? Já leu Michael Pollan, estudioso de todas essas, já leu? Já ouvi falar, mas nunca li, não. Nossa, leia How to Change Your Mind. Tem uma série no Netflix, How to Change Your Mind, do Michael Pollan, que ele fala de Ibogaine. Ibogaine eu fui pro México fazer também. Ibogaine é legal. Você teve alucinação, você deu o quê? O quê? São 12 horas abraçada com Satanás no inferno. O que é isso? A ibogaína é de uma folha também. Tá. É pra... Diluído também faz o... É, infusão. Mesma coisa, eletrodo, médico do lado e tal. Você fica 12 horas lá. Nossa, é um negócio alucinante. Tem que ficar amarrado. Você sai do negócio sem nenhum vício. Eu fumo, né? Eu só voltei a fumar 6 dias depois porque eu sou uma safada. Que eu tentei muito. Mas eu tive que tentar demais. Porque não... E outra coisa, eu fui fazer na época com o marido de uma amiga minha, foi no mesma, como é que chama? Mesma turma que eu. Ele dá um reset nos receptores. Esse marido dessa minha amiga saiu e começou a tocar violão. Falou, vou aprender a tocar violão. Ele aprendeu a tocar violão em 2 meses. Porque nunca tinha tido interesse em nada disso. Nunca tinha tido interesse em nada disso. É inacreditável. Ibogaína é sensacional. Eu tô pra ele fazer de novo lá no México. Agora, a senhora acha que se você tivesse contato com todas essas terapias há 15 anos atrás, você teria resolvido isso 10 anos antes, não é isso? E eu teria Bitcoin pra caramba. Não é isso. Você concorda que, tipo assim, essas drogas pode não ter sido solucionadas 100%. A conversa é importante, você se autoconhecer, saber as coisas e tal. Agora, tipo, isso acelera muito, né? Ou não? Eu vou te falar, Renato, o que eu fiz em uma sessão de ketamina demorou 6 anos de terapia. Nossa. E eu te falo mais. Quando eu comecei a fazer o tratamento com ketamina, a terapia foi assim, ó... numa velocidade, porque eu entrava na sessão de ketamina, fazia aquilo, via, tudo saía e ia na minha terapia e falava, vi isso, é isso. Então, assim, o que você demora 10 anos pra fazer na terapia, com sessões de ketamina, você traz isso pra 6 meses, é incrível. Mas a terapeuta conseguia... Sim, conectar tudo que eu fiz, que você tinha, porque a sensação de que eu tenho é que é meio abstrato em vários momentos. Não é mesmo. Nossa, mas não é mesmo, porque quando eu fiz a primeira sessão de ketamina, eu tava num processo depressivo violento. Sim. Já fazia 1 ano e meio que eu tava fazendo tratamento convencional, e a minha depressão não só não estabilizou, quanto ela continuou, ela foi para as ideações suicidas. Então foi o meu psiquiatra daqui que falou, vai lá para os Estados Unidos e faz lá de ketamina lá. E aí, uma das coisas que, eu vou falar uma coisa bem simples, mas uma das coisas que aconteceu foi, logo que eu entrei no transe, eu me vi assim, deitada na cama que eu tava, e aí de repente eu subi e saí da Terra. Então eu via a Terra. É uma alucinação completa. Então eu via... Você via seu corpo ali. Não, eu via a Terra. É como se eu estivesse saindo daqui voando assim. Na Lua. Eu via a Terra. E aí eu via a Terra e a Terra se mexeu um pouquinho e de repente eu fui jogada para um lugar dela. Bum! E aí a hora que eu cheguei nesse lugar dela era uma coisa tipo Egito. E eu voava entre as catacumbas e eu via assim entre as areias e tal. E de repente eu fui sugada de volta. Bum! Lá pro céu. Vi a Terra de novo. E aí girou mais um pouquinho a Terra e eu fui jogada de novo, pum, para um outro lugar. Aí eu tava no meio das Maldivas, que eu já visitei. E aí eu voava ali no meio das Maldivas e vi, pum, saí de novo. Essa alucinação, quando eu levei pra terapia, uma das coisas que eu falava da minha tristeza, da vontade de morrer, eu falava assim, porra, eu já vi tudo que eu queria ver na vida. Cara. Eu já vi tudo que eu queria ver, já fui pra... Quando eu tive essa alucinação, eu tive a sensação de, não, cara, tem muita coisa pra ver ainda.
Entende? Então não é que isso é a resolução do problema, mas isso trouxe pra terapia essa ideia do calma, tem muita coisa pra ver ainda. E não é só ela me falar, por que ela não poderia só ter te falado isso? Porque eu não teria sentido. E durante a sessão eu senti isso. Fez sentido. Eu falei, caramba, sim, tem muita coisa pra ver ainda. Só que imagina que isso é uma questão. Só que isso aconteceu em 40 questões da vida. Então é fantástico, é sensacional. Tinha problemas Brasil... que você nem conhecia ainda, porque alguns você não tinha que eu não lembrava, coisas que eu não sabia, traumas que eu tinha reprimido, que eu não sabia que tinha acontecido, que eu descobri Trauma de infância, coisa que eu não sabia que tinha acontecido, que eu descobri com ketamina. Será que era verdade? Pode ser que não, mas a implicação disso é. Então a gente trata a implicação. Mas você pode perguntar a parentes, vizinhos, se aconteceu aquilo mesmo, não é isso? Mas vocês já morreram, né? Quando eu tomei, apareceu um português. Você lembra que a gente conversou sobre isso? Tem um português que tomou também no negócio lá e falou que tinha 4 anos da infância dele que ele não lembrava. Ele não lembrava da infância dele e tinha feito todo tipo de terapia. O cara já, no final da vida, né? Coroa. Aí o cara falou assim, eu lembrei, minha mãe se prostituiu pra botar comida dentro de casa. Lá. Eu percebia e eu me culpava, dizer que eu não sou homem, então minha mãe tem que dar porque eu não sou homem de botar comida dentro de casa. E ele ligou pro irmão e o irmão confirmou, rapaz, todo mundo sabia disso e tal, nossa mãe se prostituiu isso mesmo e tal, não sei o quê. E disse assim, rapaz, eu amo ela mais agora do que eu amava. Agora, tipo assim, eu como criança ou como adolescente, eu compreendo que eu precisava ter trancado isso divertidamente, né? Jogado essa bola no depósito trancado, não é isso não. Tem coisas que realmente precisava não lembrar pra ter minha vida normal, não é isso não. Você viu que tem um novo Divertidamente agora, que eles adicionaram ansiedade? Ansiedade e pensamento sombrio. Ansiedade e pensamento sombrio. Tem umas bolas ali que é melhor você manter bem fechadas. É isso, mas tem hora que você vai ter que abrir tudo, não é isso? Se você quiser ser uma pessoa resolvida, você pode agora não ter que enfrentar tudo, mas até alguma hora... É isso que ele tá falando, se eu começasse a fazer essas coisas 10 anos antes, eu tava hoje muito à frente do que eu tô agora. Sim. Como é que é a sua bolinha da ansiedade? Rapaz, diminuiu bastante. Eu quebrava meu dente, eu tinha que usar aparelho pra dormir, senão eu quebrava o dente com bruxismo de noite. Depois do negócio do chá, eu nunca mais tive que usar. Eu usava aparelho na boca, senão eu mesmo quebrava meu dente. De tanto que eu apertava, eu tinha dor de cabeça de ficar apertando a boca de Você nunca fez um botox no bruxismo aqui? Não, tipo, você tinha indicação pra isso, mas é mais barato usar o mordedor, que é 20 reais, não é isso ou não? Eu não. É mais barato a placa de plástico, né? Aqui, ó, Bitcoin, meu irmão. Você pega botox, meu irmão. Para de economizar no botox, pelo amor de Deus. Hoje em dia é barato mesmo. Quando era um botox há 7 anos atrás, não é não? Era o triplo do preço de hoje em dia, não é não? Ah, meu Deus.